você pensa nas questões das relações humanas, você reflete bastante sobre essas questões. E isso nos remete ao comportamento do ser humano ao longo da história. E o que nós sabemos nessa relação humana ao longo da história é que o homem sempre ele conflitou entre si. Temos lá nas eras primitivas as tribos que elas se conflitavam por espaço, né? Por essas questões geopolíticas, e elas se conflitavam entre elas usando os recursos de que elas tinham em mãos: pedra, pau, arco e flecha, lanças. E aí, vindo um pouco mais para cá, nós temos a era medieval, que o homem ele já se modernizou nessa questão. Agora ele já tem estratégias de guerras, já tem grandes exércitos, já tem espada, tem toda essa questão de armadura, né? Mas você vê que a briga ainda continua sendo a mesma, por espaço, essa questão sempre política, essa questão de poder, essa questão de posses de terra, posses de reinos e por aí vai. E aí, vem aqui para a nossa era, nós temos essas duas grandes guerras que assolou praticamente o mundo, que é a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e agora aí, nessa eminência aí dessa briga entre Rússia e Ucrânia. Então você percebe que, em tempos atuais, nós modernizamos muito. Talvez não precisamos nos comparar com os homens das cavernas ou com os homens medievais, porque hoje nós temos armamentos sofisticados, temos um serviço de inteligência, temos todo um serviço estratégico nessa questão de defesa territorial, nessa questão de, possivelmente se pudermos atacar alguma outra nação, nós temos um aporte melhor, mais sofisticado. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: será que aquele homem primitivo das cavernas, passando, aqueles homens medievais, até o homem de hoje, o que realmente nós mudamos? Quando a gente pensa no homem primitivo, vem-nos à mente o quê? Nós somos seres muito mais evoluídos do que esses seres primitivos, porque hoje nós criamos inúmeras tecnologias, a ciência descobriu muitas coisas e muita coisa mudou, né? Mas será que realmente nós não continuamos sendo aqueles mesmos homens das cavernas por essas questões de brigas, por essas questões de guerra? Porque a gente continua brigando pelas mesmas coisas. E essas coisas, nós todos sabemos que são coisas supérfluas, coisas quiméricas. Afinal, nós morremos e essas coisas ficam tudo aí. De quem que é a Terra? Será que nós somos donos de terra? Ou, pensando por um lado mais óbvio, nós pertencemos a isso? Então percebe que do homem das cavernas, do homem primitivo até hoje, nós simplesmente mudamos as roupagens, nós simplesmente sofisticamos os nossos armamentos para nos defender. É sempre essa questão da sobrevivência. Observe que o cúmulo é que nós investimos massivamente em equipamentos tecnológicos, armamentos inteligentes, para nos defender. Defender de quem? Nós criamos todo esse aparato para defender nós de nós mesmos. Isso é o cúmulo do absurdo quando você pensa. O que realmente nós mudamos? Qual realmente é a diferença entre o homem das cavernas e o homem moderno, que continua brigando pelas mesmas coisas? Observe que nós focamos a nossa inteligência, focamos os nossos propósitos sempre para essa questão de sobrevivência, para essa questão de defesa, para essa questão de poder. Então observe que a nossa inteligência ela só tomou outras direções. Nós revolucionamos essas questões tecnológicas, mas e a questão da inteligência emocional e a questão dos sentimentos? Nós sabemos que nós temos uma cultura que acredita que são coisas diferentes. Você já deve ter ouvido por aí várias vezes: negócio é negócio, amizade é amizade, negócio
questões políticas, questões sociais é uma coisa. Agora questões emocionais, questões sentimentais, não mistura essas coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui nós estamos discutindo sobre negócio. Será que não? Essas coisas, elas são intrínsecas, elas estão inextricadas. Ou seja, é impossível de você separar essas coisas. As questões de negócios estão envolvidas diretamente com as questões emocionais, com as questões sentimentais. E se a gente não resolve esse problema de tentar educar os nossos sentimentos, os nossos aborrecimentos, as nossas frustrações, tentar conduzir os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós sempre seremos aqueles homens das cavernas, aqueles homens tribais, simplesmente com roupagem nova. Outrora, as tribos brigavam com pedras, pau, arco e flecha. Hoje, as tribos continuam brigando, somente com armamentos mais sofisticados. Não é um cúmulo absurdo quando você pensa que nós temos um arsenal que é capaz de destruir por inúmeras vezes a nossa própria raça? A gente se julga sermos os seres mais inteligentes do planeta. Convivemos com milhões de outras espécies. E é muito claro que nós temos uma consciência mais abrangente do que essas espécies. Mas existe um lado também sombrio da coisa, porque também somos a única espécie que tem um arsenal, né, que temos armamento capaz de destruir nós mesmos. Isso é o cúmulo do absurdo. Somos capazes de dispararmos várias bombas atômicas porque simplesmente por paixões, por sentimentos, por emoções mal administrado, mal resolvido. Não é uma questão da gente refletir que as pessoas precisam desenvolver essa questão de aprender a conduzir os sentimentos, aprender a conduzir as emoções, e que é realmente esse tipo de inteligência que faz nós transcendermos essa realidade verdadeiramente. Por quê? Mais uma vez, a gente sempre foca os nossos objetivos, as nossas vontades, a gente sempre foca a nossa inteligência voltado sempre para essa questão de sobrevivência, para construir armamentos cada vez mais sofisticados, sistemas de defesas cada vez mais sofisticados. Será que não podíamos focar essa mesma inteligência para essa questão de uma educação, de um gerenciamento de nossas emoções, focar essa inteligência para criarmos mecanismos, não para defendermos de nós mesmos, mas para beneficiar as outras pessoas, para beneficiar a humanidade. Consequentemente, se nós beneficiamos os demais, nós fazemos parte também dos demais. Beneficiando os demais, automaticamente somos beneficiados. É uma questão da gente começar a realmente pensar sobre essas questões de relações humanas, porque ela é totalmente conflitante mesmo. Sempre houve esses conflitos na história, mas por que sempre houve? Porque o homem simplesmente continua sendo aquele mesmo homem, que ao longo do tempo ele só vem trocando a roupagem. Mas aquilo que está dentro do homem é a mesma coisa das cavernas. Ou seja, falta essa questão de abrangermos a nossa percepção. Falta essa questão de nós desenvolvermos as nossas virtudes, né, que está relacionado nessa questão de controle emocional, de controle dos nossos sentimentos, e que está relacionado diretamente na questão do amor. Por que nós não podemos ser conduzidos pelo amor ao invés do medo? Porque o medo ele tem se demonstrado somente que nós nunca poderemos, de fato, nos livrarmos desses conflitos entre a nossa própria espécie. Essa questão de sobrevivência ela só faz com que nós focamos nessa questão de sofisticarmos cada vez mais os nossos equipamentos, né? Sofisticarmos cada vez mais o nosso ego, né? Essa questão de poder, essa questão de querer passar por cima dos outros, essa questão de querer, sei lá, conflitar com pessoas simplesmente por um aborrecimento que esse alguém nos trouxe. A gente viu isso, né? Desde, assim, de pontos pequenos pontos concentrados, por exemplo, uma simples briga familiar, uma briga de marido e mulher, uma briga no bar. A gente vive essas questões, né?
até mesmo essas questões de briga entre nações. Porque no fundo, simplesmente é por essas coisas quiméricas. É por essa falta de controle, é por essa falta de abertura, é por essa falta de uma verdadeira compreensão, realmente, nessa questão que nós podemos mudar os nossos potenciais, usar esses potenciais e canalizar para algo que vai beneficiar eu e você, para algo que vai beneficiar realmente toda a humanidade. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, que eu acho que é muito importante nessas questões que a gente está vivendo aí, a gente parar para perceber e por que não questionarmos essa nossa inteligência baseada na questão de sobrevivência. Porque isso é muito importante. A partir do momento que nós temos consciência de que muitas coisas é preciso que se melhorem em nós mesmos, e essas coisas estão ligadas justamente nessa falta de controle emocional, a partir do momento que nós temos consciência que é preciso a gente trabalhar nisso, a gente começa a mudar o nosso foco. Para quê? Para desenvolvermos novos ideais políticos, sociais, educacionais, nessa questão de trabalhar, nessa questão de gerenciar esse nosso lado inteligente. Automaticamente, gerenciando isso, nós seremos muito mais predispostos, estaremos muito mais predispostos a compreender essas diferenças, aprender a conviver com essas diferenças, aprender que nós pertencemos a tudo isso, né? Aprender a ser desapegado, aprender que não faz sentido nós jogarmos bomba atômica, né, nos nossos irmãos por uma questão simplesmente de ego, por uma questão simplesmente de não, eu não abro mão, ou por uma questão simplesmente que eu estou aborrecido porque alguém feriu os meus sentimentos. E que isso não faz sentido nenhum, porque afinal de contas, né, não é segredo para ninguém sabermos que um dia nós deixaremos esse mundo, né, e esse mundo não pertence a ninguém, nós pertencemos a ele. Por quê? Nós somos aquilo que nós levaremos após a morte. E o que nós levaremos? Será que nós vamos levar todo o nosso equipamento sofisticado, os nossos armamentos, os nossos sistemas de defesa? Obviamente que não. Tudo ficará aqui. Então, independente se a pessoa acredita em religião, se a pessoa não é religiosa, no que ela acredita, nada disso faz sentido. Não faz sentido nós nos conflitarmos, porque, no fundo, a gente vive no mesmo barco. E por que não nós não aprendermos a harmonizarmos dentro desse barco, deste fluxo? Né? Por que não temos a oportunidade de viver nesse mundo? Por que não fazermos deste mundo um lugar melhor do que nós encontramos? Vamos estudar a história e sabemos que toda a história viveu em conflitos, em grandes batalhas. Mas se eu sei, por que eu não aprendo com essas questões históricas? E por que eu não faço diferente? Se eu tenho essa capacidade de escolha, eu sempre costumo dizer, a mesma mão que pode dar flores, a mesma mão que pode abraçar, que pode acariciar, que pode curar, é a mesma que pode apertar um gatilho, que pode apertar um botão de uma bomba, que pode fazer tantas atrocidades. São as mesmas mãos. Nós não temos 4 mãos, 2 mãos do bem e mais 2 do mal. São as mesmas mãos. Isso denuncia que a escolha fica a cargo de cada um de nós. Mas Lézer, o ser humano sempre foi conflitante. Tudo bem, mas nós temos a capacidade de não sermos. É uma questão de trabalharmos para não sermos. É uma questão de se antenar, né, por tudo isso que eu estou dizendo. A questão da inteligência emocional, da inteligência sentimental, saber gerenciar isso. Né? Não sermos conduzidos pelos nossos aborrecimentos, mas sabermos, aprendermos, né, a lidar com os nossos aborrecimentos e aprender grandes lições com os nossos aborrecimentos. Uma coisa é eu ser conduzido pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Outra coisa é eu conduzir os meus sentimentos e as minhas emoções. Obviamente que eu vou participar dos dramas da vida. Só que eu vou ter uma capacidade muito melhor de saber gerenciar esses dramas da vida e não sair cometendo um monte de coisas primitivas de homem das cavernas simplesmente porque eu estou com meu sentimento ferido. Reflita sobre isso, paro por aqui, se inscreva no nosso canal, isso é importante para a gente sempre estar trocando esse tipo de ideia. E é isso, você inscrevendo no nosso canal aí, você vai nos ajudar a crescer. E é isso, muita paz para você, grande abraço e até o próximo vídeo.